Bem, pessoal, a gente vai resolver questão 54, e acho que a Pamela tinha me pedido na live e na hora eu não tinha conseguido fazer, da prova transferência 2014, tá? Então é o seguinte, ó, para resolver eu vou explicar aqui algumas coisas. Na época que eu estudei cálculo, na década passada, eu aprendi a definição da integral de Riemann da seguinte forma. E por conta disso eu não consegui resolver o problema, né? Então aprendi assim, ó. Você tem. Imagine que aqui você tem um gráfico, né? X, uma função. Eu aprendi assim, ó, dado uma partição. Aqui você tem o A e aqui seria o B, certo? B. Aí você tem uma partição. Então, você tem esses intervalos aqui. Só que a diferença é o seguinte. Tá vendo, ó? Cada parte, elemento da partição, ela tem tamanhos diferentes, ó. Certo? Beleza. E aí a gente tem que esse cara aqui é o A, que é o x0. Esse daqui é o x1. Esse daqui é o x2. Tá? Até esse cara que é o xn. Então a definição, conforme eu aprendi, é assim. Você tem que o limite do máximo g delta x n tendendo a zero de somatória de f de x n estrela delta x n, tá? Com n variando de 1 até infinito, né? Então, beleza? Então é o seguinte, pegando o cara que é o máximo, então esse daqui é o delta x1, esse cara aqui é o delta x1, esse é o delta x2 e assim vai. Ele está falando um máximo, delta xn máximo, ou seja, qualquer um desses aqui que seja o máximo, se ele tender a zero, se o maior ele tende a zero, os outros vão ficar menor ainda, e a aproximação aqui vai ser melhor para calcular a área abaixo do gráfico, né? Isso daqui é integral de a até b de f de x dx. Essa foi a forma que eu aprendi, e dessa forma não dá para resolver o exercício, né? Que é a forma geral. E aí por conta disso, como não cheguei a trabalhar com intervalos iguais, aí na hora de fazer não consegui fazer, né? Então, é dessa forma que eu aprendi a definição da integral de Riemann, tá? Aí eu pesquisando na internet eu vi que não é a forma mais comum, né? Eles já particularizam, então isso daqui seria uma coisa mais geral, tá? Então, particularizando isso daqui para subintervalos iguais, esse xn asterisco é o ponto amostral, né? Então, esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui, então x1 estrela, né? x2 estrela,
É o que a gente pega para calcular o ponto da imagem da nossa função. Então, tomando subintervalos iguais na partição. Então a gente vai ter a nossa função aqui. Vai fazer assim mesmo, tá? Agora nossos carinhas aqui são iguais, tá? Tem esse daqui. Eu não vou fazer para todo mundo, não. Tá bom, velho. Então, eu vou fazer 3 pontinhos aqui. Aí imagina que completou, tá? Esse cara aqui vai ser meu B. Esse cara aqui vai ser o A. Então A vai ser igual a x0. Depois a gente tem o x1, x2, x3, né? Vai. Esse daqui é o xn, menos 1. E esse cara aqui é o xn. Então, a gente tem o seguinte. Como os subintervalos são iguais, eles todos valem ΔX. Então, qualquer ΔXn que eu pego, ele é igual a ΔX. Tá? Então, x0 é igual a x1 é igual a mais ΔX. Certo? Esse ponto aqui mais o ΔX. x2 vai ser igual a mais 2 caras, 2 ΔX, então vai ser A mais 2 ΔX, 3, assim vai. Então, para xn, a gente vai ter A mais n vezes ΔX. Se eu pegar esse cara aqui, primeiro, esse último aqui, e subtrair, opa, tá certinho. Beleza, ó. E a gente sabe que tá certinho. E esse cara aqui, esse B, a gente sabe que o xn é igual a B, né? Então, desse último cara aqui, então fica assim. B é igual a mais n vezes ΔX. Então, passo o A para o outro lado. Aí no final vai ficar B menos A sobre N é igual a ΔX. Eu vou usar isso daqui. Não sei, o retângulo. Tá, ele fica assim mesmo, tá bom? Então, continuando. Então, como a gente tem subintervalos iguais, a gente vai fazer um negócio aqui diferente, né? A gente vai fazer uma soma do primeiro até o último, né? Tá? E tem o seguinte, conforme o valor do n cresce, menor vai ficar isso daqui, né? Se eu dividir em subintervalos iguais, ó. Certo? Conforme o valor de n vai crescendo,
os retângulos vão ficando cada vez mais fininhos. E cada vez ele vai ficando mais, se aproximando mais da área embaixo dessa curva, da função. E aí por isso você toma esse n tendendo a infinito. Porque aí você teria algo já assim, num limite. Né? Cada retângulozinho como se fosse uma linha. Beleza? Opa. Então a gente vai ter a gente tem essa função, tem esse intervalo, a gente toma ele cada vez menor. Se a gente fizesse algo numérico assim, a gente tem que esse valor cada vez ficar mais próximo do valor da área real abaixo da curva, né? Então, esse cara aqui posso chamar de S1, esse daqui de S2, né? Até o último Sn. Beleza? E cada ΔX é igual a B menos A sobre N. Ou seja, a gente dividiu em N subintervalos. Então a gente tem que intervalo AB igual a união de variando de 1 a Tn. Deixa eu ver se é assim. Não, é zero aqui, desculpa. A Tn de xi, xi menos 1, xi. Deixa eu tirar 0 e colocar 1 então. Tn xi menos 1 até xi. Então o intervalo AB é dividido em n subintervalos, né? Então, primeiro, i é igual a 1, vai ficar x0, x1 próximo, 2. Então vai dar esse intervalo x0, x1, união com x1, x2 e assim vai. Beleza? Então a nossa soma de n subintervalos. Então vou escrever assim. Mudar de cor. Vai ficar somatório de variando de 1 até n subintervalos, SI. Beleza? É isso daqui, eu fiz a soma desses retângulos aí, né? Isso daqui é o que? A gente tem que soma de variando de 1 até n e o valor de cada retângulo, tomando os pontos amostrais, né? Então vou pegar esse cara aqui, vou falar que ele é um easy assim. Então esse primeiro, esse x1 vai estar no intervalo entre x0 e x1. x2 vai estar no intervalo x1 e x2. Tá? Aqui eu tenho qualquer ponto, um ponto amostral é um ponto qualquer no subintervalo, ou seja, o ponto x1 amostral é um ponto qualquer no subintervalo de x0 até x1. Um ponto amostral x2 é um ponto qualquer no subintervalo x1, x2 e assim vai. Então aqui eu vou ter um f de xi amostral vezes delta de xi. Só que como meus subintervalos são iguais, delta xi é igual a delta x. Então fica a somatória de 1 variando a n de f de xi
vezes ΔX. Tal que, deixa eu ver se vai caber aqui, xi amostral pertence ao intervalo xi menos 1, xi. É um ponto dentro desse intervalo. Opa, não coube aqui. Foi para baixo. Tá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Fazer assim, para caber. Tem esse cara aqui. Pronto. Passa esse cara aqui para baixo assim. Tá? Isso é igual a isso, né? Beleza. Foi da outra vez que eu tinha feito da live, né? Deixa eu apagar. Então, esse daqui para n intervalos finitos, né? Que dá essa área desses retângulos, que é uma aproximação, na verdade, né? Não vai ser o valor ainda é o valor da integral mesmo, né? Então, para dar o valor da integral, então a gente tem o seguinte, recapitulando. Essa função é contínua, definida nesse intervalo AB, e a gente dividiu esse intervalo AB em n subintervalos. O mesmo comprimento que esse ΔX, que é igual a B menos A sobre N. Beleza? A gente escolheu os pontos amostrais. Então, a integral de Riemann, com tudo isso que eu falei, tá? Integral de Riemann vai ser a integral de Riemann de AB de f de x dx é igual ao que? Limite de n tendendo a infinito da somatória de i variando de 1 até n f de xi estrela vezes ΔX. Beleza? Isso daqui era uma aproximação. A gente toma n tendendo a infinito, vai ficar os retângulozinhos bem pequenininhos. E isso daí dá o valor, né? Porque ele fica bem próximo e dá exatamente o valor da área abaixo da curva, né? Tá, e aí dá pra resolver o problema, né? Então ele deu essa integral aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tentar copiar isso. A diferença é que esse daqui é algo mais particular, né? Essa definição. Porque você tomou subintervalos iguais. Mas a definição geral da integral de Riemann é essa daqui, que você toma o máximo do subintervalo na partição tendendo a zero. Essa é a definição geral. Tá? Então, a gente tem isso daqui. Ele quer achar o valor de A. Então vamos lá. Pegando esse lado direito e usando a definição da integral de Riemann, ó, lembrando que o nosso ΔX é igual a B menos A sobre N. Então aqui a gente já vai fazer assim, ó.
Isso é igual ao limite de n tendendo a infinito, somatória de 1 variando até n, f de xi estrela, b menos a sobre n. Esse a aqui não é o mesmo que esse a aqui, tá? Até vou mudar, vou chamar de a barra para não criar confusão. De a barra, barra. Tá. Agora, aplicando a definição nessa integral aqui, vai ficar integral de 0 até a de x ao cubo dx. Então, a gente tem limite de n tendendo a infinito da somatória de variando até 1 até n de f de xi estrela delta de x, que é o b menos a tal. O limite superior, que o nosso b aqui vale a no caso. E o a barra vale 0. Então 0 sobre n, que é o valor dos subintervalos. Como que vai ser o nosso xi aqui, ó? Estrela. Como ele é qualquer cara nesse intervalo, eu vou pegar ele, ó, e vou usar essa fórmula aqui, ó. Tá? Então no lugar do n eu vou colocar i. Então vai ficar xi, deixa eu pôr de outra cor. Xi é igual a a no caso vale 0, nosso a aqui vale 0, mais i vezes ΔX, tá? E o nosso ΔX é B menos A sobre N. Então, esse cara aqui é igual a I, B menos A é igual a sobre N. Portanto, nosso XI é I vezes A sobre N. Beleza. Como a nossa função f de x é igual a x ao cubo, né? Aqui, f de x é igual a x ao cubo. Então, f de xi é igual a xi ao cubo. Só que xi ao cubo é igual a i a n ao cubo. Então, vamos fazer isso. Isso aqui vai ficar igual a limite de n tendendo a infinito da somatória de i variando de 1 até n. Agora esse cara aqui vai ficar xi ao cubo a sobre n. Isso é igual a somatória, limite de n tendendo a infinito da somatória de i variando de 1 até n. Nosso xi é esse cara aqui. Então vai ficar i vezes a sobre n ao cubo vezes a sobre n. Certo? Então, esse cara aqui, essa integral, deu isso daqui no final, né? Então, posso pegar esse resultado aqui e substituir aqui, ó, desse lado. Então, a gente vai ter. Vou passar a régua aqui. Então, a gente vai ter aqui limite de n tendendo a infinito da somatória de i variando de 1 até n, 2 sobre n, a quarta, i ao cubo. Isso é igual a limite de n tendendo a infinito da somatória de i variando de 1 até n desse cara aqui. Só que eu tenho um i ao cubo aqui, né? Então eu já vou cuspir o i ao cubo para cá. Então vai ficar
a quarta, um n aqui que vai dar a quarta também, né? A n a quarta e o i ao cubo. Beleza? Então, passo para o outro lado, vai ficar limite de n tendendo a infinito, da somatória de i variando de 1 até n, e aqui fica 2 sobre n a quarta menos a sobre n a quarta. E aqui i ao cubo. Isso é igual a zero. Tá? O que a gente faz? Pensa lá nos polinômios, por exemplo. A gente vai, para isso daqui dar zero, vocês podem pensar no sistema linearmente independente, tá? Então, para isso dar zero, sendo que o nosso i, ó, esse cara aqui, ele é diferente de zero, né? I variando de 1 até n, ele não começou no zero. Então, esse cara aqui é diferente de zero. Logo, esse cara aqui vai ter que ser zero. Então, a gente vai ter 2n a quarta menos a n a quarta, que é zero. Corto os n's. Então, vou ter que 2 a quarta menos a quarta é igual a zero, que é igual a 2 a quarta, que é igual a quarta. Portanto, passa 1 a quarta dos dois lados. Então, portanto, a é igual a 2. A é igual a 2. Então, a alternativa que vale 2. A alternativa que vale 2 é a B. Tá? Certo? Isso aí.